Shuvão, Haverins, Colo Beceda, Boketov, Tsarai Tovim, Erev Tov, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Amigos, o nosso shiur de hoje, a nossa aula de hoje, ela tem um assunto aqui que assim, na leitura da Torá, né, pode não parecer entendível, mas é aquilo que eu sempre comento aqui nos nossos vídeos, né? Que a Torá, a Bíblia, se faz necessário estudar, né? Se você não estuda, você acaba tendo que ouvir o que os outros dizem e você mesmo não estuda por si, não tem uma opinião, porque a sua opinião muitas vezes é formada em cima daquilo que os outros dizem, né? Como acontece muito hoje com as religiões, elas criaram, as religiões foram criadas com base, né, na primeira, no judaísmo, todas saíram do judaísmo. E você pode ver que elas deturpam o judaísmo, deturpam a Torá em benefício próprio. Tá? Por que eu digo benefício próprio? Porque você faz com que algo se aplique à sua vontade, que aquilo seja daquele jeito. Não da vontade que Deus falou que teria que ser feito. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Nós vamos entrar num assunto aqui interessante sobre Moshe e Aharon, tá? E tem tudo a ver com esse princípio, esse início aqui, tá? Uma coisa é você servir a Deus segundo o que Deus falou que é para ser feito. Outra coisa é você criar um semideus para você, para que você faça conforme aquilo que você acha que tem que ser feito, tá? Só vamos deixar esse tipo de assunto para outros vídeos que nós estamos aqui, Baruch Hashem, vamos voltar com os nossos vídeos que a gente falava sobre contradições, né? No caso aí das outras religiões, nós vamos voltar aqui, tá mais forte um pouquinho, vamos aprofundar melhor sobre certos assuntos, para esclarecer, para deixar bem claro o que é o que está escrito e o que é que fizeram para se encaixar segundo a vontade deles, tá bom? Sem mais delongas, depois dessa pequena introdução, era necessário por causa do assunto de hoje aqui. Nós lemos então na porção de ontem que como que foi que Aharon ele lidou com a questão do luto, né? Como ele passou por cima da questão do luto ali de Nadav e Avihu, que morreram bem no dia da inauguração ali do Mishkan, do tabernáculo, né? E sobre eles estavam ali o Hamishia, né? Que no caso seria o óleo da unção, Hamishá, e eles não poderiam sair dali do pátio do tabernáculo, né? Até isso nós lemos quando Moshe fala sobre vocês estão o óleo da unção, então vocês não podem sair. Como foi que Aharon ali, então, ele lidou com toda aquela situação, ainda tendo que terminar o dia da inauguração ali do mexicano? Nós comentamos na Paraxá, na parte da porção de ontem, tá? Quem quiser só dá uma olhadinha lá. Hoje nós temos aqui uma continuação desse assunto, porém ele é bem profundo, tá? E eu quero trazer assim uma forma que nós possamos entender. Porque, como eu disse, lendo aqui nós não vamos parecer que não é entendível, tá? Mas tem os comentários de Irache aqui e nós vamos se aprofundar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, sem mais delongas, nós estamos aqui no versículo 16 do capítulo 10 do livro de Levítico, né, de Vaikra, na Parashá Shemini. E vamos lá. Está escrito assim: Darosh Moshe Veniche Sheirav, né? E Aketzaf Al Eleazar
ve'al Itamar, Benei, Aharon, Hanotarim, Lemor. Que quer dizer o quê, né? Darosh Moshe e Verine, que quer dizer que Moshe ele investigou, né? Darosh ele investigou, né? Rinier sobre o cabrito, né? O cabrito da oferenda de pecado, né? E ele perguntou né, al Elisar, e também perguntou, né, Veal e Tamar, que eram filhos, né, Benei e Aharon. Hanotarim lemou, questionando a eles sobre essa questão. Vamos ler o versículo aqui, ele em português, né? Moshe investigou como que o cabrito da oferenda de pecado, e eu descobri que tinha sido queimado, ficou bravo com Elazar e Tamar, filhos sobreviventes de Aharon. Por que vocês não comeram a oferenda de pecado no local das santidades? Ela é a santidade das santidades e foi dada a vocês para remover a culpa da comunidade e expiar sobre eles diante de Deus. Logo, nós vemos aqui no princípio que o Moshe ele pergunta diretamente aos dois filhos sobreviventes de Aharon, Eleazar e Itamar. E o hebraico aqui, ele usa uma das formas de se falar, perguntar, que é uma forma, ela é mais áspera, vamos dizer assim, que é justamente a questão de você perguntar daber, né? Que é justamente a questão de você faz uma pergunta, mas com aquele tom mais, um tom mais, como é que eu posso dizer? Eu posso dizer ofensivo, um tom mais difícil de explicar muitas das vezes no português, porque o hebraico você pode ver, você tem o Vaiomer, e falou, tem o Daber, e tem o Tsav, que a gente já falou, né? Que são três formas de você dizer, falar algo com entonações diferentes, né? No caso aqui, o Moshe pergunta para os filhos de Aharon, ele queria saber o que fora feito com o cabrito. Nós tivemos aqui três oferendas, tá? Vamos aqui nos aprofundar no comentário de Rashi, a gente termina aqui onde a gente quer chegar com isso, tá? Rashi ele fala assim, né? O cabrito das oferendas adicionais de Rosh Hodesh, que no caso seria do início do mês, que eles tinham inaugurado justamente o Mishkan no primeiro dia de Nissan, que é o primeiro dia do mês. Naquele dia houve três cabritos para expiações de pecado, né? O cabrito de Nashon e o cabrito das oferendas adicionais de Rosh Hodesh, que era justamente esse que Moshe estava perguntando para os filhos de Aaron o que havia sido feito dele, né? Nenhum dos cabritos foi queimado a não ser esse último. O sábio de Israel, aqui, Rashi ele continua, eles discutem a respeito, né? Alguns disseram que ele foi queimado por causa da impureza que havia entrado em contato com ele, enquanto outros disseram que ele foi queimado porque os filhos de Aharon estavam oninim, que é o primeiro instante do luto, tá? E esta oferenda fazia parte da categoria de oferendas que seriam ofertadas também em gerações futuras. Tem dois pontos aqui que os sábios eles divergem acerca disso. O primeiro foi o que eu acabei de ler para vocês, que na verdade diz que essa oferenda de Rosh Hod, que ela seria feita, né, posteriormente, ela é uma oferenda contínua, não é? Os outros dois cabritos que foram feitos, eles eram um cabrito para inauguração, ou seja, eles não se repetiriam aquele processo sobre aqueles cabritos. Mas o cabrito de Rosh Hod, que é por cada mês, todo mês seriam feito, né? E Moshe queria saber por que ele não foi também
comido como os 2 primeiros cabritos. Por que que ele foi totalmente queimado? Como eu falei, o termo aqui é investigou, que é Darosh Darash, né? Que é Darosh Darash. Esta é uma expressão dupla que houve das investigações, né? Como já perguntou, por que esse cabrito foi queimado? A primeira pergunta. Porque os outros foram comidos. Assim é ensinado em Torá de Kohanim, né? Que é um ensinamento aqui da Torá. Então, ficou bem claro, como eu falei, essa porção ela é profunda, porém ela é difícil de se entender. Mas nós vamos chegar aqui, tá? Ela é curta. Uma vez que seu sangue foi trazido para o santuário interior, vocês devem tê-lo comido no sagrado, conforme eu ordenei. Moshe continua aqui perguntando para os filhos de Aharon. Araon pegou e respondeu a Moshe. Aqui Aharon ele toma a frente e fala assim: será que foram eles que sacrificaram sua oferenda de pecado? Arão falando, perguntando com Moshe: será que foram Elisá e Tamar que sacrificaram a oferenda queimada hoje diante de Deus? Por quê? Porque quem faz o serviço da queima é o Kohen Gadol, que no caso aqui era Araon. Os filhos dele eram auxiliares ali. Então, Arão estava perguntando para Moshe: porventura foram eles? Não foi eu? A pergunta devia ser dirigida a mim. Mesmo que isso tivesse ocorrido, mesmo que tivesse ocorrido com eles, né, mesmo que tivesse ocorrido comigo, Aharon diz, mas se eu tivesse comido a oferenda de pecado hoje, teria agradado a Deus? É uma pergunta. Nós vamos entender por quê. Moshe escutou e ficou satisfeito. E aqui termina a nossa porção de hoje. Amigos, existe aqui muitos comentários de Irash sobre o que está acontecendo aqui, tá? Acha que ele pegou bastante versículos isolados e começou a explicar em cima. Só que eu quero trazer para vocês hoje aqui a explicação simples do que aconteceu aqui. Existiam ali esses 3 oferendas de pecado, a oferenda de cabrito que Aaron tinha pego a primeira, tinha aquela que foi trazida pelo Nachon, né? Que esse Nachon, na verdade, ele era dos chefes ali do povo de Israel, um dos príncipes ali no meio. E tinha o terceiro, que era o cabrito justamente que é oferecido a cada mês, né? Do Rosh Hodesh. Justamente esse, Aharon não comeu. Os 2 primeiros sim. Aí Moshe vai e indaga os filhos de Aharon sobre o que havia sido feito com eles. E tem toda uma questão aqui que Irash comenta, porque fala assim, porventura ele ficou inválido? Ele saiu do pátio, então vocês não poderiam mais comê-lo? Tocou-se alguma coisa impura nele? O que aconteceu? Por que vocês não comeram? Aharon, né? Rashi ele comenta aqui, eu não vou ler todos os comentários de Rashi, até porque eu já tinha lido aqui, mas vou pegar aqui um que Rashi ele comenta assim: por que Eleazar não pegou e respondeu a Moshe? Ele até cita que lá na frente, em Números, né? Acho que é 7:16, ele vai Itamar vai falar com Moshe. Por que aqui ele não comenta? Né? Por que aqui ele não fala nada? Ele simplesmente fica calado. Porque o seu pai estava presente. Ele não queria tomar a frente. Ele era simplesmente um correio. O pai dele era o correio Gadol, o sumo sacerdote. Então, Rashi aqui conclui que ele não fez isso por causa do seu pai. Então Aharon vendo que Moshe estava questionando seus filhos, ele pega e fala para Moshe: Moshe, porventura não sou eu que faço as oferendas? Eles não só preparam? Deve ser indagado a mim o que foi feito. Você vê que aqui fica um clima meio, né? Tanto que o versículo 19 ele diz assim, né? Vai da ber, foi aquilo que eu falei, tá? Moshe, desculpa, quem diz vai da ber aqui é Aharon, não Moshe. Darosh ali é a investigação de Moshe. Vedaber Aharon el Moshe chen hayom
Hakeriv, ou seja, Arão respondeu a Moisés: será que foram eles que sacrificaram sua oferenda de pecado? Daber, é como eu falei, o Daber ele é uma expressão mais forte. Ou seja, Aharon foi impetuoso e falou para Moisés: porventura foi eles, não foi eu, que sacrificaram? Só para nós concluirmos aqui, o versículo 19, ele continua e vai até o final aqui, e Aharon ele fala assim: mesmo que eu tivesse, mesmo que tivesse ocorrido comigo, né? Se eu tivesse comido a oferenda de pecado, hoje teria agradado a Deus? Qual que foi o problema aqui? Vamos ler aqui dois comentários de Irache para a gente se aprofundar, tá aqui, e nós entendemos o que estava acontecendo aqui entre Aharon e Moshe e o que Moshe estava indagando, o que Moshe estava investigando. Irache ele comenta assim sobre Haitav Beinei Hashem, né, que Aharon fala, porventura isso teria agradado a Deus? Se Moshe ouviu a lei especial que um Onem, em seu primeiro dia de luto, pode comer oferendas trazidas exclusivamente para uma ocasião especial, como os cabritos da oferenda de pecado de Nashon, que em ambos os casos eles seriam oferecidos apenas naquele dia e não numa outra data. Tá? Isso aqui é um adendo sobre o comentário de Irache, tá? do autor aqui. Você não tem o direito de ser leniente no que se refere à lei sobre oferendas que seriam oferecidas nas futuras gerações, como é o caso da oferenda de Hirosh Hodesh, que está em Zavim, na página 101a do Talmud. Isso aqui é uma discussão muito profunda, tá? Dentro do Talmud. Então, o que Aharon estava falando para Moshe? Moshe, vamos lá. Segundo a lei, esses dois primeiros cabritos que nós tivemos aqui, o cabrito de Nashon e o primeiro cabrito, eles eram uma oferenda simplesmente para aquele dia. Era o dia de inauguração, era uma oferenda diferencial. Então só eu teria aquela oportunidade de fazer isso. Então eu e meus filhos comemos. Já o terceiro cabrito, que é o de Rosh Hodesh, que é feito todo mês, futuramente, eu não comi. Porque segundo a lei, um Kohen que esteja onen, ou seja, esteja de luto, no primeiro dia de luto, ele não pode comer. Tem toda uma discussão aqui que, na verdade, Moshe ele sabia da lei, porém, com toda aquela situação da inauguração, Moshe ele estava né, querendo, vamos dizer assim, que fosse feita toda a sinra, toda a alegria daquele dia da inauguração do Mishkan para Deus. Então, Aharon não. Aharon ele já estava numa situação que era meio difícil, ele tinha que continuar. Porém, ele estava como se fosse onen, ele estava no primeiro dia de luto dele. Era o primeiro dia. E segundo a lei, você não pode comer do sacrifício. Então, Aharon falou: como esse cabrito de Oshod, ele é um cabrito que vai ser oferecido posteriormente, continuamente, não igual os dois primeiros, que era nessa ocasião especial aqui da inauguração, eu não comi segundo a lei. Eu consumi tudo no fogo. Por isso ele fala: será que Deus se agradaria disso? Diz assim o versículo 20: vai Tav Beinav, que, né? Que Moshe, na verdade, ele ficou satisfeito, né? Moshe admitiu que Arão estava correto e não envergonhou-se.
não envergonhou, pois poderia ter se protegido, dizendo: Eu não escutei sobre essa lei. Mas pelo contrário, Moshe diz francamente para Haron: Você está certo, eu havia ouvido que um homem não deve comer de oferendas do tipo que serão oferecidas nas futuras gerações, mas eu havia esquecido. Ou seja, o que nós comentamos aqui. Moshe, ele poderia querer sair da situação e falar: Eu me esqueci, tudo não, mas ele falou: Eu sei, tá certo, você está correto, o correio não pode comer, né? Ou seja, Moshe ele foi francamente, ele foi correto. Ele falou: Não, você está certo, eu estou errado. Só para nós concluirmos, amigos, tem uma visão aqui muito profunda dentro do Hassidismo, né? Que é a parte mais elevada também aqui da Torá, que diz que ali que Moisés e Aharon, eles seriam do representante. Moisés seria o representante da verdade e Aharon da paz. Nós sabemos aqui que Aharon, ele era uma pessoa extremamente Shalom, paz, ele sempre procurava trazer a paz ali dentro do povo de Israel. Diz que Aharon ele era um reconciliador de pessoas que brigavam, um casal, né? Nós vemos isso na questão lá do bezerro, quando ele tentou acalmar toda aquela situação. E Moshe não, Moshe já era a pessoa Haimet, a verdade. Moshe era aquele que ouviu de Deus todas as coisas, então ele teria que as coisas ser feitas conforme a verdade. Então ele queria ali que Aharon tivesse, mesmo com toda aquela situação, envolvido naquele dia que era tão especial, que era a inauguração do tabernáculo. Então Moshe queria que ele participasse daquela alegria. Só que Aharon, ele é aquele que traz a paz. Falou: Isso não vai me trazer paz, porque o correto, segundo a lei, é que eu não coma se eu estou em luto. Então, Aharon reconcilia as coisas, Moshe, ele é a verdade. Encerrando aqui, nós entendemos que ambos têm que caminhar correto, ambos têm que caminhar juntos. A verdade e a paz, elas fazem parte uma da outra. Moshe pega e fala, ficou satisfeito com a resposta. Por quê? Porque muitas das vezes, a verdade, amigos, ela não é fácil de ser ouvida. Ninguém quer ouvir que está errado, que está fazendo alguma coisa errada há muito tempo. E nesse intuito dela não querer ouvir, ela não se importa com o que você fala ou o que você deixa de falar. Para ela, o que é importante é que aquilo para ela é certo. Só que nesse meio inteirinho, você tem que entender que a paz ela é importante também nessa situação. Por quê? Porque a verdadeira, a Haemet, a verdade, ela é feita de paz. Ela tem que trazer paz. Quando você diz algo para a pessoa que muitas vezes não é o que ela quer ouvir, você não causa esse sentimento de paz. Como Moshe fez ali com Aharon. Só que Aharon, ele reconciliou essa situação. Então nós aqui também, a nossa mensagem é que nós sabemos reconciliar a paz e a verdade. Você pode ser como Moshe e trazer a verdade. É isso que tem que ser feito. E você também tem que ser como Aharon. Dentro disso que você tem que ser feito, você tem que trazer a paz. Reconciliar. É por isso que a Torá ela é muito enfativa, né? Eu digo a Torá, mas eu também digo os profetas, os Nevim, né? Por quê? Porque diz assim que, eu já falei aqui, Bayon Hahu Ihier Adonai Echad. Bayon Hahu, naquele dia, Ihier Adonai, Deus será um. Ihier Adonai Echad. Tá? Eu queria fazer um adendo aqui, as pessoas traduzem errado como único. A palavra errado é um, tá? Não é único. É um mesmo. Um, absoluto. Não é divisível. Irie Ushimo Errad. O seu nome será um.
Olha só que profundo. Naquele dia, Yeh Hashem Echad, Bayon Rahu, chamou errado, o seu nome, Deus será um e o seu nome será um. Tá? É em Zacarias, eu coloco aqui o capítulo e o versículo. Conciliar a verdade com a paz nunca é muito fácil. Eu digo isso por causa do meu canal. Quando eu venho e falo aqui que determinada pessoa ou figura de tal religião não é Machia, ou muito menos Deus, pode se causar um desconforto, porque você já está envolto e imerso nisso. Só que eu venho aqui e falo justamente como Moshe veio e falou a verdade. A verdade é essa. Você queira ou não queira ouvir, essa é a verdade. Está escrito na Torá, está escrito na sua Bíblia, Deus é um, Deus não é homem, Deus não é homem para que minta. Deus não precisa disso. Por outro lado, eu tenho que tentar trazer a paz aqui, reconciliar isso. Eu já digo aqui na questão do respeito. Eu tenho total liberdade de falar das coisas. Falar o que é, falar o que não é. Só que isso também não me dá o direito de ofender ninguém. Por isso, quando eu sempre falo meus vídeos aqui, eu falo aqui sobre ideia, eu debato ideia, não falo de pessoas. Se a pessoa se sente ofendida, eu não tenho culpa. Estou falando de ideias. Então, Aharon e Moshe, por mais que fosse um contraste nessa paraxá, eles eram algo único. Você fala a verdade e você traz a paz. Por que eu digo isso? Por que eu falei do versículo aqui de Zacarias? Porque é isso. Hoje o mundo, ele conhece Deus com vários nomes. Transformaram Deus em um homem, e esse homem ele morreu, e esse Deus ele ressuscitou, e vocês sabem muito bem o que estou falando. Eu vou tentar não mais me omitir sobre os assuntos aqui, mesmo nas nossas paraxás semanais, tá? No diários. Ah, Deus é um pássaro, transformaram Deus num negócio, tá? E a Torá, e a Bíblia tá cheia de falar. Deus não tem uma imagem, Deus não tem uma figura, você não pode associar a Deus a uma figura que tem no céu, na terra ou no mar, ou muito menos associar a figura de Deus ao homem. Deus vai falar para Moshe, vai ser enfativo em cima do povo de Israel. Lembra que vocês não viram imagem nenhuma quando eu me apresentei para vocês no Monte Sinai, para que vocês não fazeis imagem. Então, ou seja, é a verdade. Isso aqui é verdade, não tem para onde você correr. Você pode querer tentar ali para confortar a sua crença, mas a verdade é essa: Deus não tem uma imagem, Deus não é homem, tá? O versículo diz que então naquele dia vai chegar um dia, né, como Zacarias fala, que Deus vai ser simplesmente um. Todos vão entender que Deus é um, absoluto. Vai chegar um dia que o seu nome vai ser um. Não vai ser fulano, ciclano, beltrano, não. Vai ser um. Vai ser aquele nome que ele falou. Este é o meu nome eterno no meio de vocês. Esse vai ser o meu nome durante todas as gerações. Eu vou ser conhecido como Velohei Abraham, Velohei de Isaac, Velohei Jacob. Eu vou ser conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob. Quem era o Deus de ambos os três era um, com um único nome. Fora disso, tá? Então, para nós terminarmos aqui, simplesmente era esse o discurso de Aharon com Moshe. Moshe, eu sei que isso é correto. O que você está falando, você está preocupado com o que é correto. Só que você esqueceu que eu, como Onem, e é algo que vai se repetir daqui para as futuras gerações, sempre se a oferenda vai ter, eu não posso comê-la em estado de luto. Os demais eu comi, porque seriam simplesmente nesse dia de inauguração. Tá bom? Eu espero que tenha ficado entendível, tá? É um assunto realmente, como eu disse, ele é muito complicado, tem muitas variantes aqui dentro, tá? Muitos comentários, a gente pegou mais Rashi aqui para comentar sobre, mas era isso. Moshe estava certo e Aharon estava certo. Moshe havia se esquecido, porém Aharon não, porque ele estava envolto numa situação e ele queria, de toda aquela maneira, ainda agradar a Deus. Então ele não iria mentir para Deus, comer algo mesmo ele estando em estado de luto por dentro.
Tá bom, meus amigos? Mais uma vez eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, por terem ouvido aqui. Tá? Se é a primeira vez que está nesse canal, por favor, se inscreva, deixa o like, compartilhe o conteúdo, ele é relevante para você. Compartilhe para outras pessoas, que também deve ser relevante. Tá bom? E mais uma vez eu agradeço, Todarabá, muito obrigado mesmo, tá? E que Mashiach venha hoje, Mashiach se revele hoje no nosso meio, traga paz no meio de todos, né? Fazer como Harão, traga toda a paz, e nisso também traz a verdade para todo mundo reconhecer que Deus é somente um, e não é mais ninguém, tá? Amigos, Lehitraot, Kol Tov, tudo de bom, tá? E amanhã estaremos aqui, se Mashiach, se Deus quiser, e Mashiach se revelar hoje, estaremos com ele em Yerushalayim. Se não, estaremos aqui amanhã, mais uma vez, com a sexta e penúltima parte da porção de Shemini. Toda Lehitraot, Kol Tov, tudo de bom. Tchau, tchau.